As cidades invadiram as florestas. E esse cenário tem preocupado gestores públicos e ambientalistas. Mas será que é possível unir desenvolvimento e a preservação da natureza e a qualidade de vida? No dia 21 de setembro é comemorado o Dia da Árvore, uma data importante para levantar essa discussão sobre a preservação ambiental. O cenário urbano é o mais alterado pelo homem. Por isso, a arborização urbana é tão importante. As árvores contribuem para tornar o ambiente mais agradável e a vida mais saudável. O engenheiro agrônomo Josrael Rezende é doutor em ecologia e recursos naturais. Ele explica a importância dos parques, praças e outras áreas verdes. As florestas urbanas, ou seja, as árvores na cidade, elas têm uma série de importâncias para nós, que vão desde o conforto térmico, de dar sombra, amenizar o calor, até de servir como abrigo para ave e fauna, de funcionar como corredores ecológicos, interligando fragmentos florestais, de reduzir ruído, de amenizar a poluição, de aumentar a umidade relativa do ar, de amortecer as chuvas, diminuindo o volume das enxurradas, enfim, são inúmeras funções, a gente pode dizer. Hidrológicas, elas ajudam a balancear, a fazer o balanço hídrico, a melhorar o balanço hídrico na cidade, aumentando a infiltração de água no solo. Ecológicas, porque elas servem de abrigo para a ave e fauna, que é muito importante para a gente diminuir o número de insetos na cidade. E também social, as áreas verdes elas têm um papel fundamental para a população. Haja vista aqui a gente vê o Parque do Rio Jaú, que é uma área verde que foi bem implementada, bem cuidada e hoje é uma área de lazer importante para a população da cidade. Se dentro das cidades as árvores são fundamentais, a preservação das vegetações nativas também é essencial. Aqui em Jaú, a maior parte da vegetação é formada por um tipo de floresta da Mata Atlântica. O município de Jaú, ele tem basicamente algumas formações de Mata Atlântica. A floresta estacional semidecidual, a floresta estacional decidual, a mata ciliar e a floresta paludosa ou floresta de brejo. A floresta estacional semidecidual é a nossa floresta que ocupava a maior parte das áreas, muito embora hoje tenha sobrado muito pouco. É aquela floresta onde estavam as madeiras de lei, como o ipê roxo, como a peroba rosa, que inclusive é o símbolo aqui da cidade de Jaú, está inclusive na nossa bandeira. Essa é uma floresta caracterizada por árvores de grande porte, 25, 30 metros de altura, com algumas inclusive passando isso, de alta diversidade, muitas madeiras, chamadas madeiras de lei, estão presentes nessas árvores, uma alta biodiversidade, um número muito grande de espécies por hectare nessa floresta, e ela chama semidecidual porque na nossa região nós temos um período seco do ano. E nesse período parte das árvores perde as folhas, é decídua a parte das árvores. Então ela não fica tão verde quanto fica na estação chuvosa, que é no nosso verão. A floresta estacional semidecidual é uma floresta de menor porte, menor biodiversidade, ou seja, tem um número menor de espécies, e ela ocorre em regiões de solos rasos aqui na nossa região. Então são as regiões onde o relevo tem maior declividade, é muito pedregoso, o solo é muito raso. Isso faz com que o solo seque muito rapidamente quando para de chover, e o mecanismo das árvores que estão lá para sobreviver é perder todas as folhas. Por isso que ela é decidual. Praticamente ela perde todas as folhas e a floresta fica cinza na época de inverno, que é a nossa época de seca. Porque as árvores ficam totalmente desprovidas de folha. Floresta estacional decidual, as árvores já têm um porte menor e a gente encontra outros tipos de árvores, como a aroeira, como a cabriúva, nesse tipo de floresta. Depois nós temos a floresta, as matas ciliares, que são aquelas que acompanham os rios, as margens de rios, porém não em condição de encharcamento. Então, muitas das árvores presentes na floresta estacional decidual e semidecidual estão também nas matas ciliares, somadas a algumas espécies que toleram encharcamento, nas áreas de encharcamento.
E as matas de brejo ou florestas paludosas são aquelas que ocorrem em condições de solo encharcado. Então a gente tem espécies que são específicas dessas áreas, como o guanandi, a sangra d'água, os palmiteiros, algumas eritrinas, que só conseguem sobreviver nessa condição de umidade. É uma floresta que já tem um número menor de espécies, né? Mas ela é muito importante do ponto de vista da conservação e da produção de água nas bacias hidrográficas. Infelizmente, Jaú possui atualmente apenas cerca de 3% da cobertura vegetal original na bacia do Jaú. As causas para tamanho desmatamento estão relacionadas com vários fatores: a crescente urbanização, a industrialização, o cultivo das monoculturas, como a cana-de-açúcar, a pecuária e o próprio aumento da população. Fábio Antonelli é geógrafo do Instituto Proterra e ele explica que o Instituto vem trabalhando há décadas na restauração da mata ciliar aqui da região. Estamos já atingindo uma média de 1 milhão de árvores plantadas em toda a nossa região aqui na bacia, né? São projetos financiados pelo governo, muitos por produtores que tomam multa, né? Acaba fazendo compensação. E hoje nós estamos realizando, no finalmente desses projetos, no final de outubro, mais de 150 hectares aqui na região nossa de Jaú, pegando toda a extensão do rio Jaú e dos córregos aqui que abastecem o rio Jaú. E como que é feito esse projeto? Explica assim em detalhes pra gente, né? Como que vocês escolhem a área que tem que fazer o plantio? Isso é tudo no banco de dados, os cadastros que a gente tem feito nas propriedades, né? Hoje o governo, até uns tempo atrás, tinha uma linha de crédito financiada, entre aspas, né? Não é um financiamento, mas na verdade ele fornecia para o produtor uma forma de plantar de graça, né? Sem custo nenhum para o proprietário. Então nós fizemos vários cadastros em algumas propriedades, pequenas e grandes, né? E esse pessoal entrou nesse banco. E a partir do momento que veio o valor da iniciativa, foi distribuído para todas as propriedades. Então nós fomos entrando em contato com os proprietários, a gente fez o trabalho de preparar o local, de escolher as espécies de árvores, né? No total por hectares, né? E tem plantado e tem algumas propriedades que hoje praticamente já estão formadas aí com as matas ciliares. O total de árvore por hectare a gente planta 1.667 árvores, né? Que equivale mais ou menos o tamanho de um campo de futebol, é o tanto por hectare. Então muitos proprietários têm 1 hectare, 2, então isso é um custo, uma média de R$15 por muda, né? No total daria mais ou menos uns R$15.000 por hectare plantado. Então isso fica de custo zero para o proprietário. Então a gente conseguiu, através de projetos escritos, né, mandado para alguns editais, essa quantidade de árvores plantadas na nossa bacia aqui do Rio Jaú. E o trabalho já tem dado resultado. A gente observou até na região aqui, eu tinha visto há um tempo atrás, muitos produtores têm visto também outras espécies de bichos, né? No caso seria que a gente tem encontrado bastante a fauna voltando para essas áreas. A gente tem visto bichos que não via na região, pássaros e outras coisas assim, voltando para esse local, né? Antigamente era mais a monocultura, né? E hoje, com a lei permitindo que não tenha mais, você não precisa mais plantar na beira do rio, tem que deixar o espaço para se cuidar. A mata ciliar tem voltado bastante essa fauna. A gente tem reparado muito disso, tem históricos de muitos proprietários que viram até lobo-guará na região aqui da Barra Mansa, e da região aqui da Morungaba, que é uma outra fazenda que a gente tem trabalhado. A gente reparou bastante coisa nesse sentido. O próprio proprietário vem comentando que deu melhora em condições da fauna nessa região. Algumas têm flores, frutos, outras são grandes, algumas pequenas. As árvores têm papel fundamental na nossa vida. Que o dia 21 de setembro não marque apenas o início da primavera, mas sim o despertar da consciência ambiental e do respeito com esse bem tão valioso. Bom é ter a sombra de um grande arvoredo, respirar um ar bem purificado e sentir-se parte daquela mata e toda a flora invade meu ser. Flores, folhas, troncos e galhos, frutos e raios